Eu estava ouvindo ontem a suíte sinfônica e a sua versão também original de piano, quadros de uma exposição do compositor russo Modest Mussorgsky, uma obra que ficou muito conhecida, das mais conhecidas obras da música clássica do século XX, também por causa de uma adaptação, uma versão feita pelo trio de rock progressivo Emerson, Lake and Palmer, que fez com que ela se tornasse mais popular. E eu acredito que já é a quinta ou sexta vez que eu ouço essa obra num domingo, que é a audição, as minhas audições domingueiras de manhã, que é de apreciação de música mais séria e aprofundada artisticamente. E aí me fez lembrar de uma certa vez que eu estava ouvindo um programa no rádio e estavam dois jornalistas conversando sobre música. E aí, um desses jornalistas falou assim, perguntou para o outro, o que faz uma música se tornar atemporal, ela se tornar tão relevante? O que faz uma música ter valor de verdade e perdurar? Ela sobreviver ao tempo, passar gerações para outras gerações. Isso em geral, né? Independente do gênero, a linguagem, o estilo da música, a música em geral. Aí o outro jornalista respondeu, na verdade, eu também já pensei isso muitas vezes e cheguei a essa conclusão, que a música realmente relevante, importante, que permanece, e até independente até dela ser mais, ir para o lado mais, talvez, do entretenimento também, ou ela ser mais intelectual e mais profunda artisticamente, no geral, as músicas que permanecem, que se tornam atemporais, que passam de uma geração para outra e não ficam presas à nostalgia, ao saudosismo, e nem datadas, e conseguem não fazer a gente ficar preso ou lembrar de uma determinada época da nossa vida, que são realmente atemporais, são as músicas que a gente está sempre ouvindo, que a gente volta a ouvir inúmeras vezes e não enjoa. Você pode ouvir 100 vezes aquela música, aquela obra musical e nunca você vai enjoar. E às vezes você vai sempre descobrir coisas diferentes, novas nela, toda vez que você ouve. Você volta a ouvir. E aí eu pensei que isso é o meu ideal. Eu tenho esse mesmo ideal. Porque eu também penso assim, que é a verdadeira música mesmo, aquela atemporal, aquela que permanece, é aquela que a gente está sempre voltando a ouvir ela. E curioso, engraçado, e às vezes, muitas vezes, aquela música que as pessoas ouvem bem menos, talvez, aquela que houve determinada época,
principalmente a música que é mais de entretenimento mesmo, a música mais pop, mais comercial, ela fica ligada, restrita ao tempo, né? Ela fica ligada ao modismo. E muitas vezes a pessoa ouve aquela música durante um determinado tempo da vida dela. E depois ela não ouve mais, cai em desuso, substitui por outra, e aquela música que ela ouvia há uns 5, 10 anos atrás, ela já não serve mais e causa até um constrangimento na pessoa. Ou seja, isso não é arte. Isso não tem valor. É raso, é supérfluo. É apenas uma moda, um consumo, um comércio, uma alienação. E eu sempre penso nessas coisas em relação à música. Aí eu fiquei pensando esses dias também que uma música pode ter bastante profundidade artística, bastante valor artístico, idealismo também, intelectualidade e principalmente técnica, virtuosismo, mas ela pode também ser irrelevante. Ela pode também não ter valor de verdade. Ela pode ser insignificante. Sabe por que eu penso assim? Porque existem muitas obras musicais, seja mesmo na música clássica, seja no jazz, na música popular em geral, de mais profundidade também, e trilhas de cinema também, etc., que me parece muitas vezes que a pessoa que fez aquela obra, criou aquela obra, ela, primeiramente, ela fez pensando no seu ego. Ela fez para ela mesma, para agradar a si mesma. O que, até certo ponto, tem a sua lógica, porque o artista ele tem que fazer aquilo que ele quer fazer e não fazer coisas para agradar qualquer outra pessoa, os outros. Mas, ao mesmo tempo, eu pelo menos penso assim, que ele tem que criar algo que seja compreensível, que ele consiga expressar aquela arte dele, no caso da música, a sua música, para vários tipos de ouvinte, ampliar aquele horizonte da sua obra para um público, digamos assim, mais amplo, que ultrapasse as fronteiras de panelinhas ou grupos fechados, nichos muito de minorias, digamos, de elite. E quando isso não acontece, e ele faz uma obra, isso muitas vezes isso acontece, por exemplo, com muitas sinfonias, né? Eu tenho um exemplo de várias sinfonias que eu já ouvi, tentei ouvir várias vezes, e a música não me desce, porque ela não me diz nada. Eu penso que é que nem aquela história de que o compositor quer dizer muito e acaba não dizendo nada. Um exemplo é uma sinfonia de um compositor belga chamado César Franck, compositor que eu particularmente tenho muita dificuldade, não consigo apreciar a obra dele. É uma sinfonia, acho que é a única deles, em sol maior. E eu já tentei ouvir umas 3 vezes aquilo e até hoje já tem talvez quase uns 20 anos que já tentei várias vezes ouvir essa sinfonia dele e aquilo não me desce, não consigo compreender aquilo. Parece simplesmente um emaranhado de técnica, de escrita, de virtuosismo, de contraponto, de estudo musical, mas no sentido de
apreciação mesmo, temático, né? E de estética dessa obra, pelo menos para mim particularmente, nunca me tocou, eu não consigo compreender aquilo. Isso acontece com várias sinfonias. Shostakovich, que é o compositor que mais compôs sinfonias da era moderna, compôs 15, e eu maratonei algumas sinfonias dele no Spotify recentemente, e no máximo eu cheguei até a 10. Depois eu perdi o interesse, porque só a sinfonia número 5, a quinta, e a nona, que é a mais curta, você consegue ouvir até o final e, digamos, apreciar, ter algum tipo de prazer estético ouvindo. As outras, algumas partes, um ou outro movimento são sensacionais, é verdade, como a 7, Leningrado, mas os outros movimentos você não compreende, né, são muito maçantes, muito excessivamente intelectuais ao extremo, e a gente simplesmente, e mesmo nós, no caso eu, que tenho muita familiaridade com música clássica, não consigo apreciar, não consigo gostar, só de algumas partes. E aí fica uma coisa até inútil, porque a sinfonia você tem que ouvir ela inteira. Só algumas partes não tem muito sentido, né? Então eu já perdi o interesse nas sinfonias desse compositor. E aí eu pensei, e há outros compositores, como o Mahler, que pelo menos metade das sinfonias dele são bem compreensíveis, apesar de longas, muito, a maioria, e são muito executadas. Isso é sinal que as pessoas conhecem, ela atinge um público mais amplo, e principalmente as de Beethoven, as 9, que são as mais populares de todas, né? E aí, voltando a essa obra que eu estava ouvindo, Quadros de uma Exposição, e várias outras obras, né? De Bach, de Chopin, de Handel, de Liszt, Beethoven, Mozart, e aí chega no século XX, Ravel, Debussy, Stravinsky, e até mesmo a sua Sagração da Primavera, que é uma música bem difícil para quem não está acostumado. Ainda assim, ela diz algo, a gente consegue captar a mensagem dela, e a gente aprecia ela esteticamente. E várias obras, como o Concerto de Violão, Concerto de Aranjuez, do Rodrigo, o Rhapsody in Blue, do George Gershwin, a Baquiana Brasileira 4 e 5, né, principalmente, do Villa-Lobos, são obras que se tornaram populares, que um público amplo, ouvinte comum, consegue apreciar, né? E é isso que eu pensei. Muitas obras de música clássica, principalmente sinfonias, elas não conseguem cativar o ouvinte comum. O ouvinte comum não consegue apreciar essas obras. Então aí eu fico pensando, esse tipo de obra musical que fica só restrito a uma minoria, um pequeno nicho de uma elite, que parece que foi uma música feita para uma elite mesmo intelectual apreciar e compreender, porque só ela vai compreender aquilo. E ainda assim, muitos vão compreender e podem também não gostar, mesmo compreendendo, porque tem muitos casos assim. E aí eu fico pensando, qual é o sentido disso? Para mim não faz muito sentido. É tão irrelevante quanto, sei lá, uma comparação até meio bizarra, né? Um episódio
bem repetido do Chaves, que você já, principalmente quando era criança, já assistiu aquele episódio inúmeras vezes, você já sabe de cor e salteado, né? E aquilo é uma coisa que se tornou totalmente rasa e fútil, né? Mas ao mesmo tempo até talvez esse episódio do Chaves seja mais interessante do que essas obras musicais tão intelectuais para bem poucos apreciarem, porque ele cumpre talvez a sua função. Você já assistiu inúmeras vezes e você vê uma parte e ainda talvez dê alguma risada, acha engraçado alguma coisa. E essas obras musicais, elas não... É apenas virtuosismo técnico, estudo musical, é escrita musical, é, é contraponto, é cromatismo, enfim. Mas não, do ponto de vista da apreciação do ouvinte comum, aquele que não entende, não tem intimidade com o estudo da música, ninguém é obrigado a entender de música, ou apreciar música, no meu ver, essas obras são totalmente inúteis. Elas não servem para nada. Aí eu fico pensando também num outro problema, que é certos intelectuais que eles têm essa mania de que, porque eles se relacionam só com pessoas do mesmo nível intelectual que eles acham que todo mundo é obrigado a ser intelectual. Eles não convivem com o povo, com as pessoas mais comuns. E aí o que acontece? Aí quando a gente fala que essas obras, essas sinfonias, a gente não consegue gostar, apreciar, porque a gente não compreende elas, aquilo não desce, aí eles falam que a culpa é nossa. Ainda temos que ouvir isso. A culpa é nossa porque a gente é burro. Porque a gente não entendeu. A gente não entende a música como arte. Ainda temos que ouvir isso. E a culpa é nossa, porque nós somos burros. Aí eu fico pensando, pois é, né? Então Beethoven talvez foi o compositor mais burro de todos, né? Porque as 9 sinfonias que ele compôs, até hoje estão aí, são executadas, são conhecidas, são populares, e pessoas dos mais diversos níveis sociais e intelectuais, pessoas que bem simplórias, pessoas que não têm nem muita escolaridade e conseguem apreciar e gostam de várias sinfonias de Beethoven, algumas de Mahler, de Haydn e até do Villa-Lobos também. E esses compositores, então, eles eram burros, eles eram medíocres, porque eles faziam uma música que as pessoas, o ouvinte comum, conseguia compreender e apreciar. Então fica aqui o meu desabafo em relação a isso. Eu, como um grande apreciador de música, em geral, né, sou bastante eclético, mas tenho essa paixão pela música clássica. Isso me revolta um pouco, desse pessoal intelectualoide, de achar que todo mundo tem a obrigação de compreender a arte musical, como se todas essas obras complicadas, essas sinfonias, a gente tivesse que fazer um curso, o ouvinte comum tivesse que fazer um curso daquela obra para poder ouvir e apreciar, como se as pessoas tivessem tempo para isso. As pessoas trabalham, elas têm a sua vida, elas só querem apreciar a música. E essa música totalmente incompreensível, ela simplesmente é inútil. Ela não serve para nada.